falando sobre o conteúdo das notas de aula 2, né? E nessa continuação, hoje nós vamos falar de consequências do axioma do Supremo, tá? Eu sou a professora Cibele, da UF e do CEDERJ. Bom, a primeira coisa é relembrar uma afirmação que está lá provada nas notas de aula 1 e que talvez vocês tenham visto em álgebra. É o fato de que não existe um número racional que elevado ao quadrado seja igual a 2, ou seja, a equação x ao quadrado igual a 2 não tem solução em Q. Lembra como é a prova? Raciocínio por absurdo. Supõe que existe um número racional que elevado ao quadrado seja 2, e aí escreve-se esse racional como uma fração irredutível, logo o MD centro, o denominador e o numerador vai ser igual a 1, e aí se trabalha e chega uma contradição a esse fato, né? Bom, o axioma do Supremo, lembrando também, diz que todo subconjunto de R não vazio limitado superiormente admite um supremo em Q. Em R, né? E todo subconjunto de R não vazio limitado superiormente admite um supremo em R. Lembra, tem que saber o que significa um conjunto ser limitado superiormente, tem que saber qual é a definição de supremo. Então, tem que voltar lá nas notas de aula, ou então nas videoaulas, e estudar esses conceitos, né? Lembra também que dizer, né, na nossa linguagem normal, o conjunto admite supremo ou o conjunto possui supremo, significa dizer existe um número real que é o supremo do conjunto. Nada diz nessas formas de falar que é sobre se o supremo pertence ou não ao conjunto, tá? A gente já viu que pode acontecer ou não, mas você dizer que o conjunto admite supremo ou possui supremo significa dizer que existe um número real que é o supremo do conjunto. Nas notas de aula 1, nós vimos axiomas que que davam as propriedades básicas da adição e da multiplicação, e depois os axiomas de ordem. Com aqueles axiomas, eu disse lá para vocês que o R é um corpo, né? Assim como que, para quem vale os mesmos axiomas, também é um corpo. R e Q são corpos ordenados, melhor dizendo, porque neles valem exatamente aqueles axiomas. Mas como em R vale o axioma do Supremo, a gente diz que R é um corpo ordenado completo. O completo a gente vai até ver o resultado nessa aula. O completo tem a ver com a possibilidade de representar o conjunto R como uma reta contínua, né? Uma reta sem buraquinhos. Quando a gente tem que representar o Q, a gente faz pontinhos, né? Porque existem buraquinhos entre dois racionais, né? A gente também vai ver isso aqui hoje, né? É o que dá para garantir. Então, ao final dessa aula, vai ficar garantido a condição de R que permite que ele seja representado por uma reta, né? E nós vamos ver também que em Q não vale o que seria o análogo do axioma do Supremo. É possível, não é verdade, que qualquer conjunto limitado superiormente de Q admita um supremo em Q, né? Isso não é verdade, né? E nós vamos ver um exemplo aqui, tá? Então, o Q é um corpo ordenado, mas ele não é completo, né?
Bom, consequências do axioma do supremo. A primeira consequência é a propriedade do ínfimo. Não é necessário se ter um axioma do ínfimo, né? Porque é possível provar a partir do axioma do supremo que vale a condição análoga para ínfimo, ou seja, vale que todo subconjunto de R não vazio limitado inferiormente possui um ínfimo em R. A prova está feita lá nas notas de aula 2 e a ideia é a seguinte: se você parte de um conjunto A não vazio limitado inferiormente, e aí considera um novo conjunto formado pelos simétricos, né, dos elementos de A, ou seja, dos menos x, em que x pertence a A. Digamos, você pode chamar de B ou de menos A esse conjunto. E aí, como A, por hipótese, é não vazio limitado inferiormente, usa-se isso para provar que esse novo conjunto, B, é não vazio limitado superiormente. Aí, para esse conjunto, aplica-se o axioma do supremo, então, para ele existe um supremo, e aí, menos esse supremo, o simétrico desse supremo, é que vai ter que se mostrar que é o ínfimo do conjunto A, tá? A ideia está explicada, está feita, essa prova está feita lá nas notas de aula 2, tá? Talvez esse roteiro dê para acompanhar melhor. Não é difícil, só usa coisas que a gente já viu. Eu não vou poder falar tudo, eu já disse isso. Há uma outra propriedade, consequência importantíssima do axioma do supremo é a chamada propriedade arquimediana. A arquimediana vem de Arquimedes, um matemático grego que viveu por volta de 250 a.C., um pouco. Nasceu um pouco antes disso e morreu um pouco depois, né? E ele provou que o conjunto dos números naturais não é limitado superiormente. Ou seja, que não existe um número, não existe, e a gente para agora, não existe um número real que seja maior ou igual que todos os naturais, né? Lá na época dele, ele só considerava os inteiros e os racionais, né? Então, ele fez a prova lá no contexto dele. Mas aqui, a mesma prova com uma ideia semelhante. Eu não sei como é a prova, eu confesso, dele. Mas a ideia de absurdo, eu acho que é a mesma. Não ia chamar Supremo, claro. Mas a ideia é a mesma, tá? Então, o que ele prova é que o conjunto N não é limitado superiormente, que é um fato que é quase intuitivo, né? É dizer que não existe um número real, né, que seja maior ou igual que todo o elemento de N. Repare que isso é diferente, isso não vem do fato do N ser infinito, porque nós conhecemos conjuntos infinitos que possuem supremo. Pensa no intervalo aberto ou fechado 2, 3, né? O intervalo é um conjunto infinito. 2, 3, o supremo dele é 3, né? E, assim, antes disso, ele é limitado superiormente. 3 e qualquer número maior que 3 ele é cota superior. Então, é um conjunto limitado superiormente, né? Ele é infinito, é limitado superiormente. Então, não vem do fato dele ser infinito, né? Não é porque o N é infinito que ele deixa de ser limitado superiormente, né? É uma outra questão que tem a ver com a própria natureza dos números naturais, né? Então, vamos para a prova. O que a gente vai provar que N não é limitado superiormente, que é a mesma coisa dizer que não existe número real que seja maior que todos os naturais.
ou seja, cada número real não é cota superior dos naturais. Ou seja, a mesma coisa, quer dizer, para cada número real existe um natural que é maior do que ele, tá? Para o vídeo, lê direitinho, ouve de novo todas as formulações que eu dei para a mesma afirmação, tá bom? Então, vamos lá. A nossa conclusão é: N não é conjunto não limitado superiormente. Um resultado super apropriado para ser provado por absurdo. Suponha, por contradição, né, que N seja limitado superiormente, ou seja, que existe um número real que seja maior ou igual que todo natural, né? Ora, então, o x, isso diz que o x é cota superior de N, e como N, é claro, é diferente de vazio, pelo axioma do supremo, existe o supremo do conjunto N, né? Vamos chamar ele de S, né? Ora, mas aí S menos 1, é claro, é um número menor que S. E um número menor que o supremo não pode ser cota superior, né? Porque o supremo é a menor das cotas superiores. Então, um número menor do que S não é cota superior. E aí, dizer que não é cota superior significa que existe um elemento do conjunto, digamos M, que existe um natural, digamos M, tal que S menos 1 é menor que M. Aí, fazendo uma continha aqui que eu chego. S é menor que M mais 1. Mas, se M é natural, M mais 1 é natural. Então, o que nós conseguimos? Um natural maior do que o supremo. Mas o S é o supremo do conjunto dos números naturais. Isso é um absurdo, né? E essa contradição veio exatamente supor que o x é uma cota superior para o conjunto dos números naturais. Logo, o que vale é exatamente a conclusão que a gente queria, né? Que N não é limitado superiormente, N não tem cota superior, tá? Note que isso é a mesma coisa que dizer que para cada número real x existe um natural que é maior do que x. Essa é a formulação que a gente mais frequentemente vai usar desse teorema, dessa propriedade que é chamada a propriedade arquimediana. Reparem que foi preciso ter o axioma do supremo para conseguir provar isso, né? Então, é uma propriedade importante do axioma do supremo. Existem consequências dessa propriedade arquimediana que acaba também sendo chamadas propriedades arquimedianas. Uma diz que, aí aqui eu coloquei como corolário, que se eu tiver dois números reais positivos, então existe um natural tal que n vezes um dos reais, né, positivos é maior do que o outro. Como se existisse se eu tivesse dois tamanhos, um comprimento Z e um comprimento Y, né, e que eu posso cobrir o comprimento Z pegando número de vezes, N vezes o comprimento Y, né? Essa é uma interpretação para esse resultado. Um outro resultado diz que se eu tiver um número real maior que zero, então existe um natural tal que 1 sobre N é menor do que Y. Se a gente olhar direitinho, esse resultado vai sair da letra A, né? Depois eu explico. E a letra C é que se eu tiver um número maior, todo número real positivo está entre dois naturais consecutivos, tá? Ou seja, todo número real está entre dois inteiros consecutivos, aí que está feito
para os reais positivos, mas serve para todo número inteiro, na verdade, tá? Então, a prova do primeiro caso, eu tenho 2 reais positivos, e aí, por exemplo, z sobre y, então, porque como eu quero n maior, dizer que z é menor que ny, é o mesmo que dizer que z sobre y é menor que n. Então, mas z sobre y é um número real, e pela propriedade arquimediana existe um número natural maior do que esse número. E aí, só fazendo as continhas, ny é maior que z. Né? Na letra B, dado y maior que zero, existe n, tal que 1 sobre n menor que y, é o mesmo dizer que 1 é menor que ny. Então, é exatamente o resultado de cima para o z igual a 1, né? Então, sai do resultado de cima. O resultado de baixo diz que a prova está feita nas notas de aula, tá? Eu não vou fazer aqui, ela é um pouquinho mais longa, tá? Mas dá para entender direitinho lá, tá? Agora, vamos falar do que é chamada densidade de Q em R. Primeiro, é verdade que entre 2 racionais sempre existe um outro racional? Sim, né? A gente já usou isso várias vezes. Bom, a gente não usou necessariamente para racional. Mas se eu tenho 2 racionais, um menor que o outro, né? Então, R mais S sobre 2 é um terceiro racional, e é maior que um e menor que o outro. Né? Maior que R, menor que S. Exemplo. E se o R é menor que S. E se R e S são racionais, R mais S sobre 2 é também um número racional. Né? O que a gente vai provar é que entre 2 reais quaisquer, sempre existe um número racional. Ou seja, se eu tiver 2 reais x e y com x menor que y, então existe um número racional R que está entre os dois, né? Que é maior que um, menor que o outro. Vamos fazer o caso em que os dois são positivos, porque o caso que os dois, o x e o y, são negativos, é só você pensar nos simétricos deles e depois volta para lá. E o caso que um é negativo e outro positivo, tem o zero no meio, que é racional. Então, basta fazer esse caso e os outros são mais simples. Né? Então, suponha que isso aconteça. Né? Aí, pensa só, esse aí está com interrogação, mas é a propriedade arquimediana. Mas pensa só, o y é maior que x, então y menos x é maior que zero. Então, 1 sobre y menos x, está bem definido, é um número real. E, pela propriedade arquimediana, existe um natural que é maior que 1 sobre y menos x. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu fiz uma continha lá atrás, de trás para frente, para ver que eu tinha que partir daí, tá bom? Mas não vai dar tempo de apresentar todos os detalhes aqui. Ora, daquela conta lá, 1 sobre y menos x menor que ny, sai que, fazendo a continha, sai que 1 mais nx é menor que ny, né? Porque vai dar 1 é menor que o y menos x é maior que zero, lembra disso, tá? Porque lá da hipótese inicial. Então, vai ser 1 é menor que yn menos xn, e aí 1 mais nx é menor que ny, porque é essa desigualdade izinho aqui. Aí, como xn é um número maior que zero, existe um natural m tal que o nx, não, xn, tanto faz, está entre m menos 1 e m, né? Então, nx é maior ou igual, podendo ser igual a um deles, digamos, o m menos 1. Então, vale isso. Mas essas duas desigualdades, assim, uma seguida da outra, significa que vale ao mesmo tempo m menos 1 menor ou igual que nx e nx menor do que m.
E aí, olha só, vamos olhar do lado direito para o lado esquerdo dessa linha aqui, última. O NY lá pela desigualdade I é maior que 1 mais NX, certo? E aí, só que pelo que está acima, o NX é maior ou igual que M menos 1. Então, 1 mais NX é maior do que 1 mais M menos 1, que dá M. Então, o que foi provado aqui? Foi provado em cima, foi provado que NY é maior, NY é maior que M, né? Mas o M pela linha de cima é maior do que o NX. Então, ficou provado, juntando as duas coisas, que o NX é menor que M e o M é menor que o YN, o NY, né? E aí fica fácil, né? Como N é natural, é diferente de zero, é positivo, eu posso chamar R igual a M sobre N, e aí esse R vai ser um racional, né? Porque é o quociente de naturais, e ele vai estar entre o X e o Y. Né? Não é bonitinho? Esse daí é uma demonstração mais sofisticada, mas não quer dizer que vocês não possam acompanhá-la, estudá-la para entender todos os detalhes, né? E ver de onde saem as afirmações, né? É bem bonito, eu acho. Bom, aí aquele resultado que entre R$ sempre existe um racional, a gente pode usar indefinidamente. Isso, aquele resultado é chamado teorema da densidade, tá? E dele decorre que entre R$ existe uma infinidade de racionais, porque você pega x e y, entre esses dois existe um racional, digamos, R1. Aí entre o R1 e o y existe um racional R2. Entre o R2 e o y existe um outro racional R3, tudo usando o teorema da densidade. E aí, então, existem infinitos racionais. Então, entre R$ existem infinitos racionais. E é por essa razão, que o conjunto Q é chamado denso em R. Ele é denso, não entre R$ eu sempre encontro um racional, por mais próximo que estejam esses R$ Essa é a ideia, tá? E aí, com o axioma do supremo, né, uma outra consequência é que aquela equação x² igual a 2, que não tinha solução lá em Q, pode se mostrar que tem solução em R, tá? Pode se mostrar que existe um número real positivo que tal que ao quadrado dá 2. Tá? Esse número, então, já que ele existe, ele pode ter uma notação. Só agora a gente consegue, porque aqui a gente está estudando o R desde o início. Então, ainda não estava garantido que raiz de 2 existia. Mas agora que ele existe, a gente tem a notação dele, que é essa notação comum. Essa notação é para raiz positiva, raiz quadrada positiva de 2. A raiz quadrada negativa de 2 se escreve com um menuzinho do lado esquerdo, né? É claro que o raiz de 2 é irracional, né? Porque por aquele resultado lá do início da aula, em que não existe solução para a equação x² igual a 2. Né? Então, como o raiz de 2 é real e ele não é racional, ele tem que ser irracional. Né? E usando raiz de 2, né, é possível provar que... Eu não vou fazer a prova aqui, a prova é mais longa ainda, é bastante elaborada, não dá para fazer aqui.
Mas, usando raiz de 2, é possível provar que entre dois reais distintos, né, existe um número irracional. E a prova, de novo, vocês podem acompanhar. Então, sejam x e y com x menor que y. Como raiz de 2 é maior que zero e x é menor que y, posso multiplicar. Então, 1 sobre raiz de 2 é maior que zero também. E eu vou multiplicar ambos os lados por 1, da desigualdade por 1 sobre raiz de 2. E aí, entre esses dois, eles são, né, um é menor que o outro, entre esses dois existe um racional. Lembra? Estou usando o teorema da densidade dos racionais. E aí, fazendo a conta, como raiz de 2 é maior que zero, eu posso multiplicar tudo por raiz de 2 e eu vou ter que x é menor que r, raiz de 2 é menor que y. Ora, mas r é racional e raiz de 2 é irracional. Dá para provar, e não é difícil, que r vezes raiz de 2 tem que ser irracional, né? Porque se você supuser que r, a prova suponha que r raiz de 2 seja racional e você vai chegar a um absurdo, tá? Eleva ao quadrado que você vai chegar ao absurdo. Então, né, coloca como um m sobre n que você vai chegar ao absurdo. E é um exercício bem bonitinho. Então, r raiz de 2 é o irracional que a gente provou que está entre x e y, né? Bom, e agora considera o conjunto A de todos os racionais entre 0 e raiz de 2. Esse conjunto eu afirmo que não tem elemento máximo. Lembra o que é elemento máximo? O elemento máximo é uma cota de um conjunto, é uma cota superior do conjunto que pertence ao conjunto, né? Então, elemento máximo é uma cota superior do conjunto que pertence ao conjunto. Nem sempre o conjunto tem elemento máximo. Por exemplo, o intervalo aberto em 0 e aberto em 1 não tem elemento máximo, porque a menor das cotas superiores é 1, mas 1 não está no conjunto, tá? Não está no conjunto, tá? Desculpa. Não tem elemento máximo. O 1 é cota superior, mas não está no conjunto, tá? Ai, meu Deus.